Estamos ao vivo. Ainda não entrou, não. Vê se entrou. Não. Mas eu estou no YouTube, eu estou vendo. Ah, bom, é que eu não estou vendo. Aqui ainda não entrou, não, pelo que eu estou vendo aqui no... Eu vou pegar aqui, peraí, fechar. Já entrou sim, já entrou sim. Pronto, começou. Então, já vi, começou agora. Pronto. Vê se entrou. Não. Vamos lá. Mas eu estou no YouTube, eu estou vendo. Tá bom, é que eu não estou vendo. Deixa eu tirar o som aqui. Aqui ainda não entrou, não. Boa noite para todas e para todos. Estamos aqui para o terceiro e último dia do nosso evento, falando sobre os 35 anos da Constituição de 88 e a avaliação sobre os artigos 5º, os artigos pertinentes ao direito do trabalho, 7º e o 114. E hoje é o dia do Ministério Público do Trabalho, com o doutor João Batista Bertier, como eu estava falando, inclusive, com ele há pouco, né? Passou 2 gestões como procurador-chefe do MPT aqui do Rio de Janeiro, é professor da PUC do Rio de Janeiro também, é vascaíno, que é um dado muito importante, porque eu também sou. E o mais importante de tudo é que, nesses 2 dias anteriores, tanto a doutora Isabelle Gravatar, representando a advocacia, com a doutora Monique Kozlovski, ontem, representando a magistratura, ambas falaram e elogiaram muito o doutor João Bertier. Inclusive, a doutora Monique confessou que foi aluna dele, no sentido de que aprendeu muita coisa que hoje ela ensina como professora e utiliza na magistratura. Então, para o mais citado da semana, porque foi pelas 2 anteriores, eu passo a palavra para essa apreciação sobre o Ministério Público. E a intenção exatamente era essa, que, vendo as 3 manifestações de cada categoria, pudéssemos ver qual é a visão que se tem. E isso já deu para ver nos 2 dias, uma visão, ainda que com semelhança, mas com algumas diferenças, lógico, não de discordantes, mas visões diferentes em relação a essa questão da evolução dos direitos trabalhistas ao longo desse tempo, o que, inclusive, está na Constituição e vem perdendo força por decisões que temos visto. Então, a palavra é toda sua. Boa noite, prazer em revê-lo. Obrigado, meu amigo Fachada, é uma honra estar aqui. Boa noite a todas e todos. Enfim, vamos falar, então, desses 35 anos de Constituição de 88, no que concerne, sim, ao trabalho, ao artigo 5º, pertinência ao trabalho dele, o artigo 7º, que só trata de trabalho, e o 114. Eu diria, para começar, que nesses 35 anos algo não aconteceu, que foi a teoria constitucional constatar e dar importância à centralidade que o trabalho tem na Constituição de 88. O Supremo Tribunal, em nenhuma decisão, chegou a enfatizar o valor social do trabalho como algo assim que é marcante na Constituição. Então, o meu primeiro momento aqui na conversa é mostrar o quanto o trabalho está na Constituição, e não só no artigo 7º. É muito curioso, né? As pessoas, quando vão falar de trabalho na Constituição, já desembocam no artigo 7º. Eu sugiro outro caminho. Eu acho que o artigo 7º na Constituição não é o ponto de partida, nem é o final, é o meio do caminho. Querem ver só? Vou pegar o artigo 1º da Constituição. Lá se fala em valor social do trabalho. Artigo 1º. E juntar com o artigo 193. Lá se fala que nossa ordem social é fundada no primado do trabalho. São 2 normas constitucionais de inauguração. Uma da própria Constituição, artigo 1º, valor social do trabalho, lá está. Outra inaugura o título da Constituição sobre a ordem social, para dizer que a ordem social se funda no primado do trabalho, no primado do trabalho. Resultado, o que essas 2 normas estão dizendo? A meu ver, 2 coisas. Ambas me levam à importância que o trabalho tem, reconhecida pela Constituição, mas não tanto por como se interpreta a Constituição. Está na Constituição, mas explora-se pouco. Vamos lá. O trabalho é importante, primeiro, para a própria sociedade. Qualquer sociedade, para ser viável, tem que produzir as riquezas que precisa. Vale para uma tribo de índios,
vale para uma sociedade como a nossa. E numa sociedade como a nossa, investimento, livre iniciativa, matéria-prima, infraestrutura, tudo isso, junto com o trabalho, são fatores de produção. Uma sociedade que produz riquezas que precisa está viável economicamente. Em função de como as distribui, pode ficar viável eticamente. Direito do trabalho está ligado à viabilidade ética da sociedade. E é pensando nessa viabilidade ética que está lá o artigo 5º na Constituição, está lá o artigo 7º da Constituição. Então, notem, eu estou demonstrando a importância que o trabalho tem para a coletividade, mas não é só isso. Assim como o trabalho é importante para a coletividade, é importante para cada pessoa. Cada um de nós, né, em função da vida que leva, quer dar sentido a essa vida que leva. E você, para dar sentido da sua vida, tem a ver com amigos que faz, família que tem, trabalho que realiza. O trabalho é importante para cada um construir sua história de vida. Resultado, olhando o artigo 1º e o artigo 193, já percebe que o trabalho caminha para ser algo central na Constituição de 88. É importante para a sociedade, o trabalho, é um dos motores da história, se não o motor da história, mas é importante para cada pessoa. É por isso, já que o trabalho é importante para todos, que o artigo 6º fala em direito ao trabalho, junto com os demais direitos sociais. Há um direito ao trabalho, que precede o do trabalho. É fundamental que, tanto quanto possível, o mercado absorva a maior quantidade possível de pessoas numa absorção formal. Não é o trabalho precário. Há um direito ao trabalho. E, claro, que é um direito ao trabalho digno, ainda que implícito, isso lá está. Não é qualquer trabalho. Não há o direito ao trabalho escravo. Não é isso. Agora, já que há um direito ao trabalho, é fundamental que todos se preparem para isso. Aí, quando eu vou no artigo 227, quando se fala lá em infância, adolescência, por emenda constitucional juventude, lá está o direito à profissionalização. Não na infância, mas a partir da adolescência pode começar. Uma preparação para exercer o direito ao trabalho. Mas ainda, se eu vou ao artigo 205, lá está a questão da educação. E educação é para formar a pessoa para a cidadania e qualificar para o trabalho, 205. Se há um direito ao trabalho, artigo 6º, é fundamental que as pessoas sejam preparadas para o trabalho, artigo 227, 205. E aí entra o artigo 5º, inciso 13, a liberdade de escolher trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Eu estou passeando pela Constituição e estou tropeçando o tempo todo no trabalho. Nele valorizado. Direito ao trabalho, do artigo 5º, 13. A liberdade de escolher trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É tal história. Se uma certa profissão não tem norma nenhuma a regulamentá-la, qualquer pessoa pode exercer seu trabalho. É a liberdade que a Constituição nos dá. Mas toda vez que uma lei cria uma condição para exercer profissão, a nossa liberdade, tal como dos demais, é limitada. Para exercer ela, vai ter que atender o que a lei exige. Resultado, vocês percebem que eu não estou no artigo 7º ainda. Cheguei no 5º já. Mas estou mostrando o quanto o trabalho permeia a Constituição, porque permeia a nossa vida. Né? Resultado, artigo 1º, artigo 93, artigo 6º, artigo 227, 205, 5º, 13. Mas se eu parasse aqui, eu ficaria em algo muito perigoso, chamado idealismo constitucional. Porque não estaria descrevendo o mundo como ele é. Que lindo, né? As pessoas têm direito ao trabalho, são preparadas para ele, e numa certa hora escolhem o trabalho. Não é assim. Né? Na verdade, nós não estamos no mundo de moranguinho, não é assim. A gente, na verdade, sabe que muitas pessoas pegam o trabalho que conseguem, qualquer que seja ele. No fundo, num sistema capitalista, as pessoas tendem a não trabalhar com coisas com as quais se identificam. Quando você pega o capitalismo e a desigualdade brasileira, isso fica mais intenso ainda. Uma sociedade como a nossa, poucas pessoas trabalham com aquilo que gostam. Né?
Você constrói prédio, não vai poder morar nunca, porque não tem dinheiro para isso. Você vende o que não pode comprar, entrega comida com fome. É difícil trabalhar nessa hora, mas o mundo é assim, porque é capitalista, e no Brasil, capitalismo encontra a nossa histórica desigualdade. Resultado, na verdade, esse é o problema. Esse direito ao trabalho não nos leva ao trabalho desejado. Claro, um advogado se vê na petição que faz, um juiz se vê na sentença que faz, um médico no paciente que salva, engenheiro no prédio que constrói, mas a maioria das pessoas não se vê no trabalho que faz. Trabalham em coisas que nem têm uma identidade, mas trabalham porque precisam, né? Não é o trabalho que a pessoa escolheu, é o que ela conseguiu, né? Muitos contratos que celebramos mais por necessidade do que por vontade. Resultado, o que eu estou dizendo para vocês é que muitas pessoas vão trabalhar com coisas com as quais não se identificam. E uma Constituição tem que fazer promessas que dê para cumprir. Não dá para prometer para todo mundo o trabalho desejado. Por quê? Porque esse direito ao trabalho, do qual estamos falando e valorizando, esse direito ao trabalho se realiza num ambiente chamado mercado de trabalho. E sempre que você lança a mão da palavra mercado, você está falando de um ambiente que produz minuto a minuto diferenças. Tem quem consegue um emprego, quem não consegue aquele emprego. Quem é promovido, quem não é promovido. Quem é dispensado, quem não é dispensado. Quem passa no concurso, quem não passa naquele concurso. Quem trabalha na melhor empresa do ramo, quem trabalha na pior empresa do ramo. E nesse jogo, as pessoas não partem do mesmo ponto, não têm mesmas chances, não chegam aos mesmos lugares, portanto, é um jogo onde forte é a presença da injustiça. É aí que entra o artigo 7º, e por isso ele é importante. Porque a promessa que a Constituição faz é a seguinte: olha, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, eu, Constituição, não posso assegurar para todos vocês o trabalho sonhado. Nem todos realizarão sua vocação num mundo como o nosso. Realizar a vocação é isso, é se ver no trabalho que faz. A Constituição aqui fala o seguinte: olha, não posso assegurar isso, porque a Constituição, estou numa sociedade que é capitalista, e a Constituição consagra livre iniciativa. E a Constituição, estou admitindo as diferenças, estou admitindo elas. O que eu vou prometer é que do ato de trabalhar com subordinação virão direitos. Ou seja, você talvez não trabalhe com o trabalho sonhado, mas trabalhar fará sentido porque desse ato virão direitos. Eu posso, de repente, odiar ser alguém que trabalha no que eu faço. Eu sou lá um terceirizado, trabalhando na limpeza, trabalho pesado, que as pessoas valorizam pouco. Estou lá trabalhando. A lógica é: olha, você talvez não consiga um outro trabalho ainda, ou não consiga nunca, ou você vai ter férias. Fundo de garantia, para quem sabe, uma hora ter casa própria. Quem sabe seu filho uma vida melhor do que a sua. Enfim, o artigo 7º, portanto, o que ele faz é ser a afirmação de que a Constituição faz uma promessa que é possível. Trabalho subordinado implica direitos. Aliás, o artigo 7º aqui não está sozinho, não. Né? Se for o 39 lá, o trabalho subordinado de servidor público implica direitos. Está lá no 39, parágrafo 3º, inciso do artigo 7º, que vale servidor estatutário. E se for 142, o trabalho super subordinado do militar implica direito, está no 142 lá. São 3 elencos que dizem a mesma coisa. Se o teu trabalho é subordinado, empregado, servidor estatutário civil, militar, desse ato vem direitos. Então, notem, essa é a chegada ao artigo 7º, que é uma chegada que teve toda a antecedência normativa que eu trouxe à tona. O artigo 7º cumpre esse papel. Olha, tomara que as pessoas consigam, tanto quanto possível, trabalhar com coisas com as quais gostam. É o melhor cenário. Né? Você trabalhar com o que você gosta ajuda muito a trabalhar. Mas se você não conseguiu, porque nem teve a chance, ou se você perdeu a chance que teve, se você não está feliz em si com o trabalho que você faz, desse ato virão direitos para fazer sentido trabalhar. As pessoas querem que trabalhar faça sentido para elas.
Eu trabalho porque eu ganho um salário que me permite viver, eu trabalho porque eu tenho férias, eu trabalho porque isso traz para a minha vida alguma coisa. Agora, o artigo 7º está lá consagrando direitos. O problema é que quando a gente estuda direito, tem que lembrar do seguinte: algumas normas jurídicas são de aceitação social. A norma manda fazer o que as pessoas já fazem. Pense no Estatuto da Criança e do Adolescente. Manda os pais tratarem bem os filhos. A maioria trata bem por amor. Não precisa do ECA para dizer isso. É quando a norma é de aceitação social. É quando a norma é de aceitação social. Quando a norma jurídica manda fazer o que as pessoas tendem a fazer. Nesse caso, você combate os pontos fora da curva, o pai que maltrata o filho. Mas tem outras normas de rejeição social. É quando a norma manda fazer que as pessoas só fazem porque ela manda pagar tributo. Se pagar tributo fosse algo voluntário, pouca gente pagaria. Então, o direito vive nesse ponto aqui com esses dois extremos, a aceitação social, a rejeição social. Vamos encaixar nisso o artigo 7º. O artigo 7º, né, para o trabalhador, é de aceitação social. Ele quer uma vida melhor que tais direitos viabilizam. Mas para o empregador, às vezes, há uma certa rejeição social, porque implica para ele gastos. Implica partilhar a riqueza produzida com o mais fraco. Então, o dia de trabalho, a grande dificuldade dele é que a rejeição social que ele enfrenta vem de quem é mais forte sociológica e economicamente falando. Por isso é um ramo sofrido do direito, né? Porque a briga que ele compra é em defesa do mais fraco contra o mais forte. Isso nunca é fácil em nenhum cenário da vida. Nunca na história defender o mais fraco tirou conforto para quem fez isso. Nunca, né? Defender o mais fraco, mas é muito meritório também. Mas nunca foi uma posição confortável, né? Mas, enfim, fato é que o artigo 7º então encontra alguma rejeição social. E aí, a Constituição deu um papel ao Estado. Querem ver só? Artigo 22.1. É a União que vai legislar em matéria trabalhista. É o Estado legislador, 22.1. Artigo 21, inciso 24. A União também organizará a inspeção do trabalho, o poder de polícia em matéria trabalhista. É o Estado fiscal, aplicando multas se a empresa não respeita a limitação de jornada, não concede férias, não respeita a norma ambiental, fornecer EPI, pode até interditar um estabelecimento ou uma máquina, embargar uma obra. É o poder de polícia. É o Estado fiscal. Notem que o Estado vai mostrando as suas caras todas. A cara de legislador, 22.1, na figura da União. A cara de fiscal, exercendo poder de polícia, 21 e 24. Agora, notem, né? Tá bom, a União legisla e exerce ela poder de polícia em matéria trabalhista. Mas nós sabemos que em todo município, lá no Poder Executivo Municipal, tem uma secretaria que, em sua pasta, vai tratar do tema trabalho. Secretaria de Ação Social e Trabalho, ou algum desses nomes. Também no Estado, uma Secretaria de Trabalho e Renda, Trabalho e Ação Social. No DF também, a Secretaria do DF de Ação Social e Trabalho. Por quê? Entra o 23.10. As competências comuns. É competência da União, mas também dos estados, os DF. 23.10. Combater as causas da pobreza e fatores de marginalização. O melhor caminho para assegurar alguém escapar de pobreza e marginalização é acesso ao trabalho na economia formal. Então, essas secretarias municipais de trabalho e renda, ou algum outro nome parecido, essas secretarias estaduais de trabalho e renda, ou algum outro nome, o alvo delas é implementar políticas públicas para dar acesso ao trabalho, aquecer a economia, criar alternativa de renda, qualificar para o trabalho ainda que tardiamente. É o Estado implementador de políticas públicas. Então, notem, a importância constitucional do trabalho é tal que o Estado vai mostrando as suas caras todas por exigência constitucional. O Estado legislador, 22.1, o Estado fiscal, artigo 21, inciso 24, o Estado implementador de política pública, 23.10. Agora, a relação capital-trabalho é conflitiva. Aí vem o 114, o Estado juiz para a composição dos conflitos.
E, aliás, como esses conflitos têm interesse público envolvido, porque tem a ver com a própria organização da sociedade, e tem direito fundamental a resguardar, quando eu vou ao 128, lá está o Ministério Público do Trabalho. É o Estado promotor de justiça. Então, o que eu estou reclamando, é uma reclamação mesmo, no bom sentido, né? É que a Constituição está em vigor há 35 anos e talvez jamais tenha ouvido uma colocação dessas, da importância que o trabalho tem, não é no artigo 7º, mas na Constituição como um todo. Isso não é enfatizado, isso não é dito, mas está lá, né? Nossa Constituição tem 35 anos, mas tem pontos bons inexplorados. Não tem por que imaginar que o artigo 7º é o cerne da questão. O artigo 7º é parte de algo muito maior do que ele, que é a noção da importância que o trabalho tem na Constituição. E aqui, gente, a importância é tal que não dá para apostar só no Estado, né? O Estado também tem seus defeitos, né? Não dá para contar só com ele, né? Resultado, o artigo 8º fala em sindicatos. É a sociedade se organizando. O 37.6 fala em sindicalismo de servidor civil. Para o militar está vedado. É o regime de trabalho militar que, de fato, não é conciliável com a greve, isso eu concordo. Então, notem, essas são as organizações sindicais fundadas na Constituição. E da mesma forma, eu posso chegar ao artigo 9º e encontrar a greve. A greve, né? A greve é aquela situação de um conflito que sai da subjacência e, quando a greve vem, o que há é uma situação de insuportabilidade recíproca. Para o empregado pesa porque aderiu à greve, contrato suspenso, fica sem salário. Para o empregador pesa porque parou a empresa, em parte que seja prejuízo. E aí, né, indicando a ponta do avião para baixo, né, uma hora vão negociar aceitando o que juravam não iriam aceitar nunca. É a mecânica da negociação coletiva. Resultado, vocês notam que eu estou destacando a importância que o trabalho tem na Constituição. E, aliás, podia avançar mais, né? Se eu for lá em reforma agrária, que fala que a propriedade, para cumprir sua função social, lá tem que ser respeitada direitos trabalhistas. Se for 243 lá, se há trabalho de escravos, pode implicar expropriação da terra. Resultado, nós temos fundamentação constitucional, mas de sobra, para dizer que o tema que tratamos é um tema de grande importância para a Constituição. Por mais que o nosso constitucionalismo fale pouco disso. É a crítica com a qual estou batendo aqui com vocês. A Constituição trata muito de trabalho, a nossa teoria constitucional trata pouco de trabalho. A gente fica meio esquecido, mas temos que ficar falando, né? Agora, feitas estas colocações, vamos pensar um pouco o artigo 7º, 5º e 114. Tá? Bater um papo um pouco sobre isso. Começar pelo artigo 5º, né? O artigo 5º, meus caros, acho que vai bem obrigado, né? O artigo 5º, eu acho que ele é muito querido, né? O artigo 5º, ele tem apoio de muita gente, claro, tem os detratores também, né? Mas o artigo 5º, né? O artigo 5º, gente, consagra direitos individuais. E tem esse nome não porque pertence a indivíduos. Direitos individuais têm esse nome porque são direitos que, quando eu exerço, eu construo a minha individualidade, o meu jeito de ser. Pessoal que está me ouvindo, né? É a tal história. Se eu perguntasse quem está me ouvindo como cada um leva a sua vida, o que cada um define sua vida como íntimo, qual opinião tem quanto a 4 ou 5 assuntos polêmicos, qual religião professa ou não professa religião nenhuma. Se eu perguntasse uma pesquisa, a cada resposta dada, vocês iam se diferenciar um dos outros e das outras, porque cada um é uma individualidade. O que o artigo 5º garante é a construção da nossa individualidade. Então, o empregado, é sempre bom lembrar que tem que olhar o ser humano por trás do emprego. O empregado, ser humano que é, tem direitos que o artigo 5º consagra e pode até defender direitos contra o empregador. Para dar um exemplo, né? Brincando aqui um pouco com o artigo 5º, né? Digamos que uma empresa fala o seguinte para o seu entrevistador. Você, quando for contratar candidatos e candidatas a emprego, olha a prática discriminatória aqui. Você até pode escolher mulheres. Já começou a discriminar, até pode. É a orientação que o entrevistado recebe
do chefão lá da empresa. Você até pode, mas cuidado, porque fica de olho se alguma delas está para engravidar. Não quero saber, eu, empregador, perversamente, de uma trabalhadora que acabou de entrar e sai de licença gestante. Então, está orientado lá o entrevistador a praticar esse ato discriminatório. Né? Esse ato discriminatório. Aí chega uma moça lá para ser entrevistada. Gente, em princípio, o que você pergunta numa entrevista de emprego, respeitada a individualidade das pessoas? Você pergunta sobre a qualificação profissional. O que é qualificação profissional? Formação que tem, experiência que tem. Se eu pego a formação da pessoa e soma a experiência dela, sei o quanto ela é qualificada. O empregador pode perguntar sobre isso. Quais cursos tem, quais experiências tem, ou seja, formação mais experiência igual qualificação. Pode perguntar o perfil profissional. Pessoas trabalham cada um de um jeito. Eu posso ser mais informal, mais criativo, mais enquadrado. Como é que você trabalha? Advogados, cada um tem um jeito lá em audiência. Eu vejo muito claramente. Procuradores também, juízes também. Cada um tem um jeitão de ser ou fazer o mesmo trabalho, porque somos indivíduos. Né? Aliás, pessoal, notem, pergunta também ao empregador da pretensão salarial, que eu vou pagar, você topa ganhar? Quando o empregador pergunta por aí, não está discriminando, mas não está mesmo. Tua formação qual é? Tua experiência qual é? Teu perfil profissional qual é? Tua pretensão salarial. Agora, aí a moça está lá para ser entrevistada, e essa moça vai ser entrevistada pelo cara que está de olho lá, que a ordem que o empregador deu para ele, a ordem perversa foi: cuidado, porque não quero empregada recém-contratada que em seguida fique grávida. Essa moça, ela tem um namorado, e ela pensa em casar com ele e ter filhos logo. Mas nem com o namorado falou. Nem com o namorado ela falou sobre isso. Guardou para ela. Essa é a vida íntima. É a fração da vida que ela guardou para ela. Nem o namorado sabe do que ela está pensando. E vai ser entrevistada. Mas na fila, uma segunda moça que vai ser entrevistada depois. Também tem namorado. E eles conversam sobre casar e ter filhos logo. É o que eles pretendem fazer. É a privacidade deles. Íntimo é o que eu guardo para mim e nem pessoa próxima eventualmente sabe. Privado é o que eu vou compartilhar com pessoas próximas. Mas o entrevistador faz lá as perguntas da formação profissional, da qualificação, da formação profissional, da experiência profissional, para ter a qualificação da pessoa, formação mais experiência igual qualificação, pergunta do perfil profissional, da pretensão salarial, e aí diz que a entrevista acabou. Mas nós, advogados, procuradores, sabemos que o diabo nesse mundo veste prado, né? Aquele papo informal, né? E aí, você namora? Parece que acabou a entrevista, ficou mais informal a conversa, né? E aí, você namora? Pensa em ter filho? Né? Não é não, a entrevista continua. Né? A entrevista continua. E aí a pessoa, aquela candidata mulher sabe, opa, peraí, se eu falar que você é mamãe, será que não vão atrapalhar, não vão querer me excluir dessa prova aqui? Porque se é uma conversa de bar, você dá um fora na pessoa que está invadindo o que é privado ou íntimo, não é? É uma entrevista de emprego. E relações de trabalho são relações de poder. Dá um fora no entrevistador, você não vai ser contratado, você precisa. Resultado, está lá a moça enfrentando isso, as duas, que são vítimas das mesmas perguntas. E aí, você namora, pensa em ter filho? A pessoa sente, se disser a verdade, coloca em risco a chance dela. Porque a empresa... Por que perguntaram isso, né? Por que querem saber disso? Esse papo informal, será que não é entrevista prolongada com ar de informalidade? Vou dar meu conselho para quem esteja me ouvindo, seja mulher e pense em ter filhos. Simplesmente mintam na entrevista. Mintam. Sabe por quê? Agora vai o fundamento. Essas perguntas são invasivas da intimidade e privacidade. São agressões. E quando você é agredido, cabe legítima defesa. Mentir aqui é a defesa da sua intimidade e privacidade, que quem garante é o artigo 5º. É assim que temos que trabalhar o artigo 5º. Já que a pergunta é invasiva, eu sou entrevistador da empresa, eu sou entrevistador, eu sei que eu estou com poder ali,
Eu escolho ela ou não escolho ela? Eu pergunto o que eu quero, que ela vai ter que se subordinar. O que faz a pessoa mais fraca nessa hora? Vai mentir. A pergunta é agressiva, me defendo. Após contratada, tenha trigêmeos. E a empresa não vai poder falar que você induziu a erro, porque se a pergunta é imoral, você não pode cobrar moralidade de volta. Então, o artigo 5º é muito importante para defender o trabalhador, para defender a intimidade dele, a privacidade. É só saber trabalhar com ele. É um manancial bom para teses. Você pode mentir se a pergunta é uma agressão à sua intimidade. Não importa para o empregador se vai ter filho ou não. O empregador não é um controlador moral do empregado. Se o empregado é assíduo, pontual, produtivo e colaborativo, cumpriu o contrato. O resto é a vida que o empregado leva como ele bem entende. Então, cuidado que o artigo 5º tem esse papel importante, e esse papel é bem reconhecido na doutrina. Né? O artigo 5º, por assim dizer, nada de braçada. Né? Ele chega ao seu objetivo nos tribunais, esses direitos individuais são muito respeitados. Agora, já que eu falei um pouquinho do artigo 5º, né? Vamos pensar agora o artigo 7º. O artigo 7º sofre mais. Né? O artigo 7º está no campo dos direitos sociais, né? E aí talvez a questão fique mais complicada. Né? O artigo 7º tem sofrido em sua trajetória constitucional. Né? E vale a pena pensar o quanto ele é importante. Digo uma coisa para vocês. Tem uma promessa que eu acho que a Constituição não conseguirá cumprir, tem a ver com o artigo 7º. Tem uma que eu acho que, para mim, não chegaremos lá. O artigo 7º foi pensado, você imaginou, salário mínimo, artigo 7º, 4, salário mínimo, seguro-desemprego está lá também, e no 178 está a busca do pleno emprego, ao trabalho por toda a Constituição de novo. Está no 170, inciso 8, o Estado brasileiro de ordem social buscará pleno emprego. Quando a Constituição foi feita, qual era a idealização? Vamos chegar ao pleno emprego, então vai ter emprego para todo mundo, trabalho para todo mundo. Quem pior ganhar, ganhará salário mínimo. E num desemprego conjuntural, seguro-desemprego. O sonho era esse. O que a Constituição ambicionou foi isso. Chegar ao pleno emprego e mantê-lo. Todo mundo ia ter emprego e quem ganhasse menos, salário mínimo seria. E um desemprego de conjuntura haveria o seguro-desemprego. Bom, estamos em 2023. Né? Eu acho que está mais ou menos evidente que não vai ter, não é emprego, não vai ter trabalho para todo mundo. Nós somos 200 milhões e tantos de brasileiros. Nossa economia, mesmo que milagrosamente cresça muito, não absorverá tanta gente. Então, me parece que o Brasil aqui vai ter que, uma hora, fazer uma reflexão séria, porque essa figura do Bolsa Família, ou qualquer outro nome que se dê, diferentemente do que alguns acham, eu considero que essa figura não é conjuntural, é estrutural. Vai chegar o dia, talvez, em que temos que trocar o salário mínimo pela renda mínima. Você vai ter um ganho mínimo, não porque tem emprego, mas porque você existe. E aí, claro, quem for trabalhar vai ganhar mais que a renda mínima, e a renda mínima não vai ser uma coisa boa, não. Vai ser pouco e você não vai estar dando sentido à sua vida. Mas eu acho que talvez esse caminho seja o caminho possível para o Brasil dar certo ou dar menos errado. Porque fato é que emprego para todos, penso eu, que não haverá. É curioso, né? Isso vocês jamais vão escutar de um político, porque é pesado demais de dizer. Mas o MP existe para falar as coisas como elas são. Né? É isso. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. O salário mínimo não cumprirá a função que se imaginou que ele cumpriria. De um país de pleno emprego, empregados todos, quem ganha um mínimo, quem ganha pouco ganha salário mínimo, e o desemprego com desemprego conjuntural aqui e acolá. Isso não vai acontecer. Ou seja, o artigo 7º aí talvez tenha que ser repensado, porque vai chegar o dia em que vai ter uma renda mínima, a meu ver, se a coisa caminhar bem, para quem existe, ainda que não tenha emprego. E quem tiver emprego ganhará mais. Mas notem, uma coisa que me preocupa muito, né? Os maus tratos que o artigo 7º sofre. Vamos pensar um pouco a reforma trabalhista, para pegar um outro tópico aqui, a reforma trabalhista.
A reforma trabalhista, a meu ver, tem coisas realmente, não como um todo, tem pontos que eu acho interessantes, né? Na parte ali de sucessão de empregadores, acho que é aproveitável, enfim. Tem pontos lá que eu acho interessantes, outros eu acho terríveis, né? Pois bem, a questão do negociado versus legislado. Aqui vai uma dica, né? Pra vocês pensarem, né? Pessoal, a CLT, sempre falo isso, é uma velhinha sábia, né? Tem boas respostas para os problemas. Pois bem, vamos olhar e revisitar o artigo 612 da CLT. Por quê? Pessoal, antigamente, quando o negociado não afastava o legislado, convenção coletiva e acordo coletivo era para melhorar. Era isso, era para melhorar. Era para melhorar. As coisas melhoravam, né? Você tinha lá a convenção melhor que a lei, o acordo melhor que a convenção, e por aí caminhávamos. O princípio da norma mais favorável, mesmo de hierarquia inferior. Você descia na ordem jurídica, encontrava normas melhores para números menores de pessoas. Naquela época, já vigorava o 612, que trata da Assembleia para que trabalhadores aprovem o texto de uma convenção de um acordo coletivo. O que a gente fazia como prática naquela época? Pré-reforma trabalhista. Pegue lá o 612 da CLT. Tem a primeira convocação e a segunda convocação. Se eu não cansasse os coros, na terceira convocação, vamos com quantos somos, porque era para melhorar para quem não estava na Assembleia. Perfeito. Assim é, em condomínio também é assim. Né? Perfeito. Né? Convocação 1 não emplacou o quórum, convocação 2 não emplacou, convocação 3, vamos que vamos. Os gatos e gatos que estão. Porque a convenção e o acordo eram para melhorar para o trabalhador. Eu não fui na Assembleia, meu salário aumentou. Eu não fui na Assembleia, mas ganhei um direito. Hoje não. Hoje a gente sabe, em função do 611-A, que muita coisa pode ficar abaixo da lei, até porque o 611-A é exemplificativo. Então, muitos deles podem ser sonegados. Pois bem, o que eu recomendo? Revisitar o artigo 612, porque tem uma coisa que nunca ninguém deu bola. O que fala o 612? Os sindicatos só poderão assinar, convenção e acordo, com base em assembleia, na primeira convocação tem certo quórum, na segunda convocação do quórum. Não se fala em terceiro quórum. Qual é a minha opinião? Eu acho que nós temos que reler o 612 à luz da reforma trabalhista e valorizar o que nunca valorizamos, a palavra só. O 612 nunca foi interpretado literalmente. Os sindicatos só poderão assinar acordo de convenção se uma assembleia aprovar, assembleia em primeira convocação, segunda convocação. A gente tinha para a terceira convocação com quantos estavam lá. Por quê? Porque era para melhorar para o trabalhador. Hoje pode piorar. Na minha opinião, hoje, se na convocação 1 você não consegue o quórum do 612, se na convocação 2 não consegue o quórum, você não pode aprovar nada que piore para o trabalhador, porque não tem legitimidade. É o só poderão. Então, notem, não estou dizendo que a reforma é inconstitucional, mas tem que se aplicar à luz das demais normas que a CLT contém. Está lá no 612, os sindicatos só poderão assinar se a Assembleia houver, com no primeiro quórum, na primeira convocação um quórum, na segunda convocação outro quórum. Não fale em terceira convocação com qualquer número lá. Então, se é para melhorar, pode ter uma terceira convocação, mas se é para impor o legislado, aliás, se é para afastar o negociado, ao meu ver, não pode ser uma terceira convocação com gatos pingados. Não dá para ter uma redução de direitos com pouca gente presente. Então, cuidado que o artigo 5º, aliás, o artigo 7º, desculpa, o artigo 7º, tem na CLT uma aliada. Tá? Forma um sistema que dá para brigar por aí. Pensando o 114, e claro que o 114 hoje nos leva ao Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal não tem sido simpático aos princípios trabalhistas. Né? Pois bem, aí vale a pena mencionar uma questão, né, que eu acho que é muito importante para o artigo 7º. É o trabalho por plataforma de entregadores e motoristas. Né? O Supremo está batendo muito na gente,
mas eu acho que vale a pena brigar, né? Em outros países, já tem lá o desenho de que essa turma aí não é autônoma. O artigo 7º vai ter que ser usado nessa batalha contra uma interpretação que, a meu ver, é equivocadíssima. E, no fundo, a tecnologia não mudou tanto assim o mundo, não. Querem ver só? Por que para mim, tem vínculo quando você trabalha como entregador, trabalha como motorista? Por que tem vínculo? Querem ver só? Essas plataformas falam que são plataformas de aproximação. Aproximo quem quer ser transportado e quem quer transportar. Aproximo em tempo real via tecnologia. Ou então aproximo quem quer vender a pizza, quem quer transportar a pizza, quem quer comer a pizza. Em tempo real por tecnologia. Elas seriam meras plataformas de aproximação de pessoas que têm interesses comuns, que a plataforma permite que, em tempo real, elas se identifiquem. Mas eu acho que não é isso, não. Essas plataformas são mais do que isso. E, por isso, essas plataformas têm que saber que são empregadoras, que o artigo 7º as alcança. Por que são empregadoras? Os elementos do vínculo, para mim, estão lá. Querem ver só? Vamos lá. Enquanto o drone não entregar pizza, se o carro tivesse motorista, por enquanto é um ser humano ali trabalhando. Dirigindo o carro ou levando a pizza. É um ser humano trabalhando. Ponto 1. Ponto 2. Tem pessoalidade. Porque o algoritmo escolhendo ele, vai ele. Ele não subcontrata, ele não pode fazer isso. Então, um ser humano trabalhando é. Tem pessoalidade? Tem. Tem pessoalidade? Tem. O algoritmo escolhe, vai ele. Onerosidade, claro que tem. Ele trabalha para receber e a precificação é baixa. Não eventualidade é um primeiro problema. Eu concordo que se o sujeito se inscrever na plataforma e não pegar corrida nenhuma, não é empregado. Mas se não pegar nada, não vai pegar nada mesmo. Porque não se candidatando, ele acaba excluído do sistema. Esse é o ponto. Né? Então, cuidado com o seguinte, pessoal, o que eu estou mostrando é que os elementos do vínculo estão aparecendo ali. Os elementos do vínculo estão aparecendo ali. Que é um ser humano trabalhando, sem sombra de dúvida, é. Que é um ser humano trabalhando, é. Que tem pessoalidade, tem. Porque o algoritmo escolhe um, vai esse um. Ele não pode subcontratar para outra cabeça dele. Tem pessoalidade. Onerosidade tem. É mediante pagamento. Ele está lá para ganhar dinheiro, ganhar pouco. A precificação é baixa. Agora, não eventualidade é um problema. Que se de fato ele não se candidata pouco, acho que aí não é empregado, não. Mas se candidata pouco, é que não vai ser escolhido nunca. Que a plataforma é feita para escolher quem mais coloca à disposição. E a subordinação? Né? Ele pode recusar a corrida, ele pode não trabalhar um dia. Sim, né? É verdade que ele pode não trabalhar um dia, ele pode recusar uma corrida, mas cuidado com o seguinte, o artigo 6º da CLT vai mostrar para a gente que a tecnologia pode ser um meio para subordinar as pessoas. O algoritmo é um indutor de comportamento. O algoritmo é um indutor de comportamento. Quanto mais corrida você pega, mais corrida vai te oferecer. Pega corrida em hora que ninguém quer. Está marcando ponto para ter mais corrida. Vai onde ninguém vai. Está marcando ponto para ter mais corrida. Ficar perto do restaurante de exposição. Está marcando ponto para ser escolhido. Ficando em casa, longe do restaurante, o algoritmo localiza você e não te escolhe. Então, notem, se você topar uma corrida para onde ninguém vai, hora que ninguém quer ir, dia que ninguém quer ir, e está perto, você vai ser escolhido. E você tem que fazer isso porque a precificação é baixa. O algoritmo, então, está impondo você um jeito de ser. E, aliás, né, se você eventualmente começar a recusar a corrida, pode tomar um gancho lá, ficar suspenso. E, aliás, se o cliente avaliar você mal, você pode também perder corrida por causa disso. Então, o algoritmo dita como você trabalha, verifica como você trabalha e até pune você por como você trabalha. Como fala o meu amigo Rodrigo Carelli, o algoritmo é o regulamento interno, é o gerente, é o capataz, tudo ao mesmo tempo. Ele é um combo. Lá estão as normas, lá está a gerência, lá está a fiscalização. Ele é o regulamento da empresa, é o capataz, e é o regulamento da empresa, é o gerente, é o capataz. Resultado, para mim, tem um vínculo ali.
E, assim, eu acho muito complicado imaginar que ele é um autônomo. Ah, esse cara é um autônomo. Um autônomo que não decide quanto cobra, um autônomo que é fiscalizado, que é avaliado pelo cliente perante um terceiro, que é a plataforma, como é que ele é autônomo? Ele não fixa quanto cobra e o cliente dele avalia perante um terceiro, que é a plataforma. E, aliás, como é que um autônomo, sendo verdadeiramente autônomo, tem possibilidade de crescimento? Porque ele não tem. Né? Eu sempre falo, o cara tem uma carrocinha de pipoca, vende muita pipoca, compra uma segunda carrocinha, compra uma terceira carrocinha. Ele cresce. Essas pessoas não têm chance de crescer, a não ser que trabalhem mais horas. Então, ao meu ver, ele tem um vínculo. Né? E quem vai declarar é o seu trabalho. E o Supremo aqui tem sido o adversário da gente. O Supremo tem dito que não nos cabe, deixa o trabalho enfrentar esse problema. Enfim, que trabalho vive, né? Que historicamente sempre vive, né? A dificuldade quando a sua posição institucional é defender o mais fraco. Gente, o juiz de trabalho protege o trabalhador. Não, ele cumpre a Constituição que manda proteger o trabalhador. Não é uma questão ideológica, é uma questão de ler a Constituição e perceber que a nossa Constituição quer que o trabalho seja valorizado e protegido, ainda mais quando subordinado, e desse trabalho subordinado é fundamental que nasçam direitos. Então, notem, a situação no momento não é boa, para de trabalho, né? Mas de trabalho passa por isso periodicamente e é fundamental que a gente mantenha uma posição teórica consistente, né? Para passar por isso e defender o trabalhador, porque precisar, ele precisa. Né? É a tal história. Né? Que sociedade a gente quer viver? Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas que fazem trabalhos precários, né? Trabalhos sem contrato registrado, o autônomo, entre aspas, que com uma bicicleta leva pizzas pela cidade, né? Esse empresário de si mesmo. Né? Cuidado, porque o Supremo defendeu muito bem a democracia recentemente. Aí bato palmas e acho que foi uma atuação muito boa. Mas o Supremo talvez tenha definido democracia agora sem perceber que há um problema nessa coisa de não valorizar o trabalho. Se o Brasil criar uma legião cada vez maior de pessoas de trabalho precário, essas pessoas que têm trabalho precário, o ser humano, quando está necessitado e fica em condição precária, fica sem perspectiva. E sem perspectiva vira um imediatista. Se ele não vê projeto para a vida dele, por que verá projeto para a sociedade? Esse é um problema sério, porque essas pessoas em condição precária de vida, né, necessitadas, precarizadas, sem perspectiva, necessitadas, imediatistas, em que tipo de pessoas elas vão votar? Esse é um problema muito sério, né? Porque essa legião de pessoas precarizadas é um prato cheio para aventureiros políticos. Então, cuidado, porque é muito importante defender a democracia, valendo-se do artigo 5º, valendo as instituições fortes que temos. Mas é importante também defender a democracia valorizando o trabalho. Porque esse trabalhador que tem direitos, que conta com o sindicato, que sabe que a sociedade o ampara, vai votar de uma outra maneira. Muito obrigado. Verdade. Fachada, eu estou à disposição para a pergunta, agora é com você. Bom, tem uma pergunta aqui que inclusive, a Roseli fez, que vai de acordo com exatamente essa sua questão em relação às plataformas. Que tem trabalhadores que trabalham ao mesmo tempo em mais de uma. Uhum. Como é que ficaria essa situação? Olha só, vamos lá. Ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, ela está falando no mesmo espaço de horário, ela atende a mais de uma. Isso, vamos lá. Acho que é só uma nova forma de subordinação, é uma subordinação na nuvem, mas de trabalho nunca exigiu exclusividade para formar o vínculo. Isso nunca foi uma exigência. Você pode ter mais de um emprego ao mesmo tempo. Então, assim, eu não vejo um grande problema. Aliás, só para aprofundar a questão, repito, a exclusividade não é elemento do vínculo. Eu posso ter mais de um emprego ao mesmo tempo. A questão aqui
É que talvez os trabalhos fiquem eu trabalho para um, depois trabalho para outro, mas, enfim, é só uma nova forma de subordinação na nuvem. Né? A novidade é a nuvem. Né? E não há mais o gerente capataz, o algoritmo. Agora, nota, eu veria um outro problema. Sabe qual é a Fachada? Eu acharia interessante, para mim tem vínculo, mas mesmo tendo vínculo, tem uma questão a resolver. Por exemplo, digamos que eu sou empregado, digamos que o vínculo é reconhecido. Eu sou alguém que trabalho para essa plataforma como empregado, mas tem um carro e meu carro quebrou. Como é que vai ser isso? Né? Eu acho que aqui é fundamental seguir pagando o salário, mas o empregado, se não consertar, pode ser que ele seja dispensado por isso. Porque o carro é dele. Então, vai ter que pensar nisso. Né? Então, assim, foi a Roseli, não é isso? Foi, Roseli. O que a Roseli falou não me preocupa tanto, porque eu acho que a exclusividade não é característica do vínculo. Eu posso ter mais de um emprego. Me preocupa mais é que esse empregado é empregado que usa utensílio próprio. Isso também pode acontecer. Vários empregados trabalham com o seu celular, seu carro. Agora, e quando esse carro quebrar, que é do empregado? Eu acho que aí vai ter talvez uma lei dizendo, olha, o empregador manterá o pagamento por um certo tempo. O empregado também pode ficar de má fé e não consertar nunca. Então, isso tem que ser pensado. Sim. Mas são coisas que eu acho que são questões de ajuste. Não está no coração da questão. No coração está o vínculo, na minha opinião. Ela insiste aqui no mesmo horário. Acho que o intuito dela é saber. Vou dar um exemplo. Né? Se está trabalhando para o iFood e para a Rappi ao mesmo tempo, qual iria assinar a carteira de trabalho? Acho que isso ela quer saber. Os dois. Né? Os dois. Né? Até porque, na verdade, repito, o que é de novo é a subordinação na nuvem. Né? Sim. Mas, assim, a verdade é que ela está vinculada aos dois. E, aliás, veja o seguinte, ela vai trabalhar, faz uma corrida para um, faz uma corrida para outro. Né? É a tua história. Vários empregados têm vínculo sem estar sujeito ao horário. Isso não é novidade de trabalho. Não. Então, assim, ter utensílio próprio, não ser exclusivo, não ter horário controlado, isso o vínculo comporta. Seria isso. Inclusive, na própria lei da advocacia existe isso, que, tirado a exclusividade, ele não estaria sujeito à regra do horário de trabalho. Sim. Exatamente a regra do horário de trabalho está obrigando, dentro daquele horário, que ele tenha exclusividade com aquele emprego. Uhum. Até a própria, a gente pode pegar até a própria 8.994, que é a nossa lei da advocacia, ela dá esse exemplo para esse caso concreto. O advogado, mesmo trabalhando no escritório, recebendo, se ele tem a liberdade, ele não deixa de ter o vínculo por conta disso. Outra coisa interessante é que você conversa com esses sujeitos que trabalham nisso, né, nessas empresas de plataforma, é fato que você, quando conversa, você escuta coisas, eu prefiro assim, não tenho mais empregador. Né? É o que eu chamo de ilusão do trabalho livre. As pessoas não me mandam, mas eu uso aqui, ilusão do trabalho livre. Né? Ele imagina não ter mais empregador. Né? Mas é o que eu te falei, né? O capitalismo faz muito isso. Pega uma pessoa necessitada, começa a explorar ela, a pessoa aceita a exploração porque é necessitada, fica sem perspectiva, vira um imediatista. Aí trabalha nessas atividades precárias, mas no fundo, e quando ficar doente? E quando engravidar? Então, é a falta de proteção que é o problema. Né? É um trabalho, para mim, claramente subordinado, mas é uma nova forma de subordinação, mas ainda assim é uma subordinação. Né? Tanto é, quando fala em revolução, 4.G, terceira revolução, quarta, o capitalismo muda, mas nunca é propriamente revolucionário. Eu acho que revolução aqui é uma palavra usada em sentido mais frágil. Revolução foi norte-americana, que mudou os Estados Unidos, né? Fez aquele país nascer poderoso. A revolução foi a francesa, né? Que até foi uma de acessão da burguesia. Quer dizer, o que a gente chama de revolução do capitalismo são revoluções em sentido um tanto ou quanto metafórico. Mudou muita coisa, mudou, mas o capitalismo prossegue. Né? Não é como na Revolução Francesa, que o antigo regime acabou e nasceu ali o que viria a ser o capitalismo. Não é com a Revolução Americana que nasceu um país que virou a maior potência do mundo. Revolução são essas duas, e outras tantas. Agora, o que o capitalismo faz, a gente chama de revolução, mas são muito mais adaptações a mudanças no mundo que mantém a lógica de que tem capital de um lado e trabalho do outro. Isso não mudou, não. Inclusive, né, nesse aspecto,
essa visão de exatamente gerar que as pessoas tenham trabalhos autônomos, não se leva em consideração que quem não tem o trabalho de carteira registrada não tem o seu devido recolhimento para o INSS. Sim. Só que, de contrapartida, existe a própria legislação, ele garante para aquela pessoa que não trabalhou o recebimento, pelo menos, do LOAS, o mínimo possível. Então, cada vez que você aumenta mais a quantidade de empregados fora do sistema previdenciário, até que ponto exatamente o próprio cálculo para exatamente manutenção das demais aposentadorias no INSS não fica impactado com isso? Porque ninguém fala, você fala de rombo do INSS, rombo de INSS, quando, na verdade, a gente pega até pela própria Justiça do Trabalho. A quantidade de arrecadação, pelo menos a gente sempre ouviu isso, que o INSS tem da Justiça do Trabalho, seria fora aquela arrecadação que ela tem da carteira de trabalho, do normal, é derivada da Justiça do Trabalho, dos processos. Não, olha só, eu concordo com o seguinte, Fachada, se uma sociedade que aposta em trabalho precário não caminhará bem. Isso não vai nem para a democracia. Né? Você aguçar a desigualdade social, você aguçar pessoas que têm frustração, ressentimento, isso não vai ser bom a longo prazo. O problema é esse. É por aí mesmo. E você acaba deixando um problema, vai empurrando o problema, na verdade. Sim, aí é que essas pessoas vão votar em qual tipo de pessoa? Né? Um ser humano necessitado, imediatista e perspectiva, votará em quem? Esse é o risco. Exato. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Pessoal, tem aqui o chat, eu estou acompanhando por aqui. Se alguém quiser fazer pergunta, como a Roseli fez, eu repasso aqui para o doutor Bertier. Eu vou para o 114, e a competência da Justiça do Trabalho. E aí é uma provocação mesmo. A reclamação, hoje tão em voga, feita diretamente ao Supremo, é um artigo que está dentro do CPC. E, no campo de aplicação, hoje, que ele está acontecendo dentro da Justiça do Trabalho, ele está suprimindo, inclusive, essa visão, os próprios recursos de revista. Até que ponto pode-se considerar, eu não lembro agora o artigo do CPC que fala sobre representação, reclamação, ele poderia ser inconstitucional ou ilegal para ser utilizado na Justiça do Trabalho pelo seu regulamento ordinário? Olha, Fachada, eu acho assim, é a tal história. A figura da reclamação, em si, eu não acho ela ruim. No nosso sistema, ela é necessária. Né? Então, o problema está mais, por assim dizer, no mérito, como o Supremo Tribunal Federal usa. Né? Então, assim, eu acho complicado ver uma inconstitucionalidade. Acho que a figura é positiva. Agora, é a velha história. Não é porque o instituto é bom que ele não pode ser mal usado. Né? Então, não vejo um problema de vício no que a norma contém. Eu vejo um problema da maneira como ela é usada. Né? Então, está muito mais no plano da aplicação do direito do que da norma vigente. E nessa aplicação, então, seria o caso de não vincular a decisão monocrática, mas vincular uma decisão colegiada? Eu acho que é muito importante buscar a colegialidade, por via de recurso no Supremo. Vai ser isso. Né? Agora, eu acho também importante esse trabalho, e o Ministério do Trabalho também tem que dialogar com o Supremo. Né? Porque, assim, essa briga não vai ser fácil, mas eu acho que uma hora as pessoas perceberão que... Fachada, olha só. Eu até posso discutir a questão do vínculo. Agora, autônomos, eles não são. Isso eu asseguro. Né? Tanto é que toda vez que eu discuto com alguém, a pessoa vai muito na questão de mas ele pode trabalhar várias pessoas, recusar trabalho. Agora, chamar um cara que não decide quanto cobra, um sujeito que o cliente avalia perante um terceiro, que não tem chance nenhuma de crescer, autônomo não é. Que seja uma terceira figura. Eu acho que é um empregado. Agora, autônomo, com certeza, ele não é.
Então, assim, esse é um problema muito sério do Brasil hoje. Vamos ver. Em outros países, né? Você vê a Holanda, a Irlanda, né? Estão já vendo que autônomo ele não é. Claro que lá não tem uma letra como a nossa, mas autônomo ele não é. Está na linha do trabalhador, propriamente dito. Entendi. A Rogério está fazendo outra pergunta aqui. Crescimento que amplia os conceitos legais existentes acompanhando a era da tecnologia. Roseli, refaça a tua pergunta aí de uma forma mais clara, por favor. Eu vou para uma outra situação, voltando ainda para a questão dessa decisão em relação ao Supremo. Tem uma questão que a gente discutiu, até teve essa pergunta ontem até para a doutora Monique. Dentro do conceito do próprio artigo 114, a competência da Justiça do Trabalho em relação à questão dos aplicativos, ela poderia ser fora a discussão do vínculo de empregatício, mas a nível de trabalho, o que sujeitaria a que os trabalhadores tivessem direitos como o mínimo salarial, como de férias e como o FGTS. Essa visão é uma visão que pode ser travada nesse sentido de manter a competência do trabalho, ainda que seja para esse tipo de visão? Olha só, eu acho que eu prefiro ver esse pessoal como empregados. Mas se for construída uma tese de que eles não são empregados, mas algum amparo do artigo 7º eles têm, tentar isso por via de uma legislação, de uma jurisprudência que seja, isso é factível por quê? Porque não dá para esquecer que o artigo 7º caput não fala são direitos dos empregados, fala dos trabalhadores. Exatamente. Então, assim, eu repito, para mim são empregados. Autônomos de jeito nenhum. Mas, assim, eu acho que via jurisprudência, via legislação, há uma porta aberta para criar um regime terceiro, porque o artigo 7º tem potencial para ir para além do empregado. O caput fala, são direitos dos trabalhadores. Isso. Então, ali há a possibilidade de você dizer, olha, tem alguns itens que vão para além do empregado. Vou dar um exemplo que já existe hoje, o artigo 722. Artigo 7º, 22. A redução de risco no direito de trabalho é para todo mundo. Isso. Naquele prédio lá tem um estagiário, um aprendiz, um empregado terceirizado, um autônomo. Todos têm que estar de capacete, se pode cair material. Então, assim, Isso. o artigo 7º tem potencial para além do vínculo de emprego, sim, senhor, com certeza. Deixa eu ver aqui. Roseli, você só está fazendo essa colocação ou é uma pergunta mesmo, só para poder encaminhar aqui para ele? Que ela acrescentou aqui no caso, que mencionou em relação à questão das revoluções. Eu acho que ela quer dizer se os conceitos legais, a tecnologia, até que ponto a tecnologia influencia a aplicação dos conceitos. Totalmente, olha só, vamos lá, é tal história. Nunca dá para esquecer de mens legis, mens legislatórios. Então, assim, o mundo vai mudando e pode ser que uma norma antiga, num mundo novo, receba outra interpretação, né? Isso é do direito, da dinâmica dele, né? Então, assim, se a sociedade muda, uma interpretação pode mudar, sim, né? Tinha um autor alemão muito antigo, von Kirchmann, que falava que o direito persegue a atualidade. É um pouco isso, quer dizer, então, assim, acho que sim, acho que às vezes, né, você tem um certo direito interpretado de um jeito numa época, mas o mundo muda, outra interpretação vem. O direito nesse aspecto é flexível, né? Então, claro que os fatos se revoltam contra o direito, como falava o Gaston Morin, e aí talvez uma norma velha receba uma interpretação nova para adequar-se ao mundo. Isso é da história do direito, sem nenhum problema. Perfeito. Bom, então, de minha parte aqui, as colocações que eu tinha eram essas, no caso, as perguntas já foram essas também. Vou lhe passar, então, para poder fazer as considerações finais para a gente encerrar, agradecendo a sua participação e já vou adiantando, antes de lhe passar a palavra, como eu falei de início,
o mais importante eu acho que a gente conseguiu alcançar, porque de cada um que veio, tivemos visões diferentes. Principalmente a sua hoje, trazendo vários artigos da Constituição para se incluírem no nosso pequeno e diminuto hall de apenas 3, e que foi muito importante. E é essa visão que é importante. Desde que a gente começou a fazer o trabalho com o ciclo de palestra, chamando exatamente as 3 categorias, é porque somente a união de pensamentos é que pode fazer com que exatamente as próprias iniciais, tanto do Ministério Público, da advocacia, possam ser mais claras e objetivas, a ponto que os juízes possam também, de uma forma, compreender e aplicar bem a lei, para que, finalmente, a gente tenha uma justiça. Porque a pior coisa é a gente pegar e ver aquelas sentenças que são completamente desconexadas com o que a gente pediu nas iniciais, seja do Ministério Público, né, nas associações, seja naquilo que os advogados apresentam. Então, as 3 categorias caminhando entre aspas e dentro do possível, com certa harmonia, eu acho que os próprios jurisdicionados e a própria sociedade é que acabam ganhando com isso. E aí ele passa para a razão. Sim, eu acho que é sempre bom dialogar, é sempre bom trocar ideias, que magistratura, advocacia, MP tem que conversar muito para ver se as coisas caminham bem, mas eu acho que é muito importante perceber de trabalho, ter uma identidade principiológica muito sólida e é importante preservá-la. Então, assim, o momento, sim, é de tentar mostrar que o de trabalho é importante para proteger o trabalhador e ele sozinho, sem direito, sem sindicato, só contando com ele e o carro dele, não irão muito longe, não. É isso. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, doutor João Um Bertier. abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau, Abraço.